Muito bom, gente. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o aborto na visão sistêmica, nesse momento onde estamos, onde esse assunto está vindo muito à tona sobre legalização do aborto ou não legalização do aborto. Então, num lugar sem julgamento, eu vou passar para vocês a visão sistêmica sobre o aborto e como o aborto interfere sistemicamente na família. Nós acabamos de fazer uma constelação aqui, onde o primeiro filho foi abortado, e quando a gente fala de aborto na visão sistêmica, nós não estamos vendo de maneira diferente o aborto que foi provocado e o aborto que foi espontâneo, o aborto que aconteceu espontaneamente ou o aborto que foi provocado. Aborto é uma alma que estava vindo e não pôde nascer. Então, não importa qual foi o tipo de aborto. Então, não há julgamento. O olhar sistêmico para o campo mórfico familiar, ele não tem essa visão periférica do julgamento de certo, errado, bom e mal. O campo mórfico, ele tem uma consciência que ele quer seguir três leis. A lei do pertencimento, onde todas as pessoas de uma família têm direito a pertencer. Então, aquela criança que foi abortada, ela tem o direito a pertencer. E ela não está pertencendo. Como que ela não está pertencendo? Não está pertencendo que a gente viu aqui que os pais consideravam o segundo filho, que veio depois do aborto, como o primeiro. E a terceira filha, que veio depois do aborto, como segunda. Então, os pais não conheciam essas leis sistêmicas. Então, eles olham para as crianças como: eu tenho dois filhos. Não, eles têm três filhos. Eles têm o primeiro filho que não nasceu, que foi abortado. Não importa como, se foi espontâneo ou se foi provocado. Tem uma criança ali naquele lugar. A família tem um lugar. Sabe, imagina um tabuleiro de jogo de xadrez, que cada um tem o seu lugar, cada peça tem o seu lugar. Então, estão faltando peças ali. E o que acontece? Normalmente, eu vou falar assim várias coisas que eu vou me lembrar aqui sobre o que acarreta um aborto numa família. Primeiro, ele acarreta culpa na mulher que faz o aborto. Mesmo ela achando que naquele momento ela não está preparada para ter um filho. Normalmente, quando se faz um aborto, a maioria das vezes é uma gravidez indesejada e a mulher sente que ela não está pronta. Não estou pronta, não está no meu momento, não posso agora. Já tenho vários filhos, ou então meus filhos já cresceram, ou então eu não tenho nenhum filho, ou eu estou muito nova, ou eu não sou casada, ou várias outras coisas. Então, o aborto, normalmente, o que nós observamos com anos de trabalhos terapêuticos, eu atendo muitas mulheres que fizeram aborto, e na maioria das constelações que a gente faz, vocês observam também que muitas vezes as pessoas estão presas nos abortos. Tanto a mulher e o marido, ou a mulher e o namorado, a mulher e o homem, quanto as crianças que vieram depois desse aborto. Elas ficam presas. Como que elas ficam presas? É muito comum homens começarem a ficar tristes, sem motivo aparente. Por quê? Eles começaram a olhar para a dor desse momento, que é uma criança que não veio. Uma criança que estava vindo para a família e não pôde vir. Então, inconscientemente, isso tudo é inconsciente, isso tudo é no movimento da alma. Inconscientemente, esse pai começa a puxar a dor e a culpa da mãe para ajudar.
É comum quando numa família ou entre uma mulher e um homem tem casos de aborto, esse homem ir procurar um vício, como, por exemplo, o alcoolismo. Eu não estou dizendo que isso é regra, mas isso é comum ver. Aqui nessa constelação que a gente acabou de fazer, nós vimos que o marido estava muito triste. E quando ele voltou a olhar para os 3 filhos, não 2, mas a gente incluiu o aborto e ele voltou a olhar para os 3, ele respirou aliviado e voltou à alegria dele. Então, nesse caso aqui que a gente viu, ele estava ajudando a mulher na dor. Todo conflito que há numa mulher, quando é um aborto provocado, por exemplo, daquilo que ela passa, vou fazer o aborto, não vou fazer o aborto. Tem uns 10 dias, mais ou menos, uma mulher que é cliente minha me mandou uma mensagem pedindo uma orientação, dizendo que ela se viu agora grávida e ela ficou surpresa, é uma gravidez indesejada. E que ela pensou muito, conversou com o marido e eles resolveram fazer o aborto. E então, ela estava querendo saber a minha opinião. Bem, eu falei para ela, na verdade, vocês não resolveram, porque se vocês tivessem resolvido, isso estivesse em paz, você não iria me perguntar. Então, vocês percebem que não há paz, mesmo quando as pessoas resolvem? E essa não paz fica no campo mórfico. E essa informação, ela vai ficar ali no campo do homem e da mulher e no campo da família. E depois, caso venham outros filhos, provavelmente os filhos vão segurar isso. Tendo algum transtorno, algum distúrbio, algum sintoma, alguma tristeza, alguma irritabilidade, alguma raiva, e que nós não sabemos o que é. Nós todos assistimos aqui à última constelação, que eu não vou falar, mas todos que estavam aqui viram como isso acarreta. Como que mortes, assassinatos e abortos acarretam na paz da família, ou seja, na não paz da família, onde a gente fica sentindo determinadas coisas que a gente não sabe o que é, mas há uma inquietude no campo, há uma tristeza no campo. Uma vez eu constelei um senhor que tinha mais de 50 anos. Aquele homem não tinha encontrado um lugar na vida dele. No trabalho, na família, no trabalho, na profissão dele, nos relacionamentos. Ele estava muito inquieto na moradia dele. Ele morava com uma pessoa da família, e não era com a mulher, porque ele teve relacionamentos assim muito fugazes e nunca conseguiu construir uma relação duradoura. Bom, nós fomos constelar isso. Ele falou, cara, eu perguntei qual é o seu tema. Ele falou, cara, eu não me encontro em lugar nenhum, não me encontro. Meu trabalho não deu certo, dinheiro, eu tenho dinheiro, mas eu tenho muita preocupação. Aí contou lá. Bom, fomos constelar. Esse homem, nós descobrimos na constelação que haviam 8 abortos antes dele. E ele estava olhando para todas essas crianças, para todas essas almas. Por isso, tanto nervosismo que ele passava, por isso, tanta inquietação. E por isso ele não encontrava o lugar dele, porque ele não estava no lugar certo da família. Ele era o 9º filho, ele não era o primeiro filho. Compreendem? E depois daquela constelação, ele começou a sentir paz e a poder refazer a vida dele.
com mais de 50 anos. Bom, o que nós percebemos também no caso de abortos, por exemplo, quando nasceu um filho, e o segundo é um aborto, o terceiro é um aborto, e depois nasce o quarto filho. Os pais consideram aquele quarto filho como segundo, não é mesmo? É. Então, isso significa que aquelas duas almas estão sendo excluídas, não ganharam o direito de pertencer. O que é muito comum nós observarmos nessas duas crianças que nasceram, principalmente na quarta, sentimento de culpa, sentimento de rejeição, aquelas crianças que ficam muito fechadas, e também pode acarretar, que é muito comum, muitas brigas entre esses dois irmãos. Pode parecer que eles se odeiam e brigam. O que tem ali? Tem abortos entre essas crianças. Isso é muito comum da gente encontrar na constelação. O que eu estou passando aqui para vocês é o que nós viemos observando através das dinâmicas de constelação. O Bert Helling, mais de 30 anos, e eu trabalho com constelação em torno eu fiz a minha formação em 2009, então vejam que são muitos anos observando tudo isso também, né? E também observando as curas que acontecem depois que a gente faz uma constelação e a gente coloca em ordem a família, com todos que pertencem. Então, não são 2 filhos, são 4. Nós vamos colocar na constelação o primeiro filho que nasceu, o segundo filho que foi abortado, o terceiro filho, quarto filho. Ok, são 4 filhos. Agora vocês pertencem, vocês fazem parte. Ai, toda a família pode respirar. Toda a família pode respirar, né? Então, o que acontece quando uma mulher, por exemplo... Eu vou contar um caso meu aqui para vocês perceberem a minha total vulnerabilidade nesse vídeo. Eu tive um filho, o meu primeiro filho. E quando ele tinha 5 anos, eu engravidei do meu segundo filho. Eu achava que eu estava querendo esse bebê. E há 1 mês e meio de gravidez, eu acordei de manhã sangrando e eu perdi o bebê. Eu senti muita dor. Bem, foi isso que aconteceu, era isso que eu sabia. Anos se passaram. Quando isso aconteceu, eu tinha 29 anos. 29 anos eu engravidei do meu segundo filho, né? Anos se passaram e hoje, como consteladora, alguns anos atrás, mais ou menos uns 8 anos atrás, eu comecei a sentar na minha mesa de trabalho e eu amo o meu trabalho, só que eu não conseguia fazer o meu trabalho, não conseguia escrever textos para o meu site, não conseguia editar meu site, não conseguia fazer as minhas coisas. Um cliente me ligava querendo fazer um atendimento, eu ia responder com os horários 5 dias depois, e eu vi que tinha algo errado. E eu fui procurar um constelador. E falei com ele, olha, eu quero constelar o meu trabalho. E ele colocou o meu trabalho na constelação. E ele viu que não tinha nada a ver com o meu trabalho. Ele falou, não, Carlos, seu trabalho está muito bem, não tem nada a ver com o seu trabalho. E ele viu que a minha representante estava olhando para baixo. E ele falou assim, você fez algum aborto, perdeu alguma criança? E eu falei, eu perdi o meu segundo filho. E ele colocou ali um representante. E eu olhei para o representante e comecei a chorar, senti uma dor enorme, o meu representante, né? E ele colocou o pai da criança, que foi o meu marido. E o pai da criança olhou para a criança e ele estava incluindo essa criança desde então com muita dor.
para aliviar a minha dor. Eu sofri muito quando eu perdi o bebê. Ele sofreu também. Mas eu não percebia que ele tinha sofrido tanto. Exceto quando o constelador perguntou, por acaso ele teve problemas com alcoolismo? Eu falei sim. Ele falou, está aí a dor dele, pela criança. Bem, nós incluímos aquela criança e eu fiquei em paz e o meu trabalho, como vocês estão vendo, eu estou aqui, né? Então, o meu trabalho fluiu, compreende? Porque eu estava sem força. As constelações familiares, elas têm uma propriedade que elas organizam a família de tal modo que nós ganhamos a nossa força novamente. Notem, quando a gente não tem força para fazer alguma coisa, é porque tem algo faltando na nossa família e tem algo fora de ordem na nossa família. Então, tem pessoas que morreram, pessoas que foram assassinadas. É muito comum a gente ver isso aqui nas constelações. Hoje nós vimos também assassinatos. E nós vimos a força que a pessoa ganha quando nós colocamos todas essas pessoas para incluir. Bem, depois de anos como consteladora, um dia eu estava pensando e falei assim, o aborto do meu segundo filho não foi espontâneo como eu achei que foi. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque era perto do aniversário de 5 anos do meu segundo filho, ou do meu primeiro filho. E eu ia fazer a festinha dele em casa. E eu resolvi lavar as paredes. Sabe aquela tinta lavada de parede que você passa uma água com um sabão de coco e você limpa o que estava sujo? E eu peguei de manhã até de noite e comecei a limpar a parede, limpar, 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 limpar. E de madrugada eu sangrei, acordei, perdi o bebê. Então, na verdade, inconscientemente, eu estava provocando um aborto. Por que eu digo isso? Porque na constelação a gente descobre que quando uma mãe não quer uma criança, aquela criança não nasce. Então, todos nós que nascemos, a nossa mãe disse sim, pode vir. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já constelei muitas pessoas que dizem para mim assim, Carla, minha mãe não me quis. Ela falou para mim que ela tentou me abortar 2 vezes e não conseguiu. E eu falo para ela, a sua mãe te quis. Ela achou que não te quis, mas ela te quis, porque você nasceu. E quando a gente faz a constelação, a gente vê o olhar da mãe para a pessoa. E a mãe quis. A mãe diz sim. Isso alivia o coração de muita gente. Pode ter certeza que a sua mãe disse sim para você. Ah, mas ela não cuidou direito de mim, ou ela me deu para outra pessoa. Bem, então a mãe diz para a criança sim. Eu disse sim para você e dei para você o necessário, exatamente o que você precisava. Você precisava nascer e eu fiz isso por você. Eu amo você. O resto você faz de outra forma. Alguém vai vir ajudar a cuidar, alguém vai ajudar. Né? E aquela criança vai receber o que ela precisa, o que faz parte do destino dela, daquela forma. Eu, por exemplo, tinha muita dificuldade com a minha mãe, mas lá em casa, aos meus 8 anos, chegou uma senhora para trabalhar, Dona Helena. A Dona Helena me escondia atrás da saia dela quando minha mãe vinha me bater. A Dona Helena, quando eu chegava do colégio, ela sentava
conversava comigo, tudo que eu quisesse conversar com ela estava sempre disponível para mim. A minha mãe quase nunca estava disponível para mim, mas a minha mãe disse sim para mim, e foi a mãe certa para mim. E a Dona Helena, que hoje, a Dona Helena está com 80 e acho que 87 anos, ela me chama de filha. Eu chamo ela de mãe preta, mas eu sei que a minha mãe é a minha mãe. É aquela que me deu a vida. A Dona Helena veio ajudar a minha mãe. E a Dona Helena trabalhou na minha casa até os meus 20 anos, quando eu me casei. O dia que eu me casei, a Dona Helena pediu a conta dela. Então, aquela mulher, espiritualmente, estava fazendo um serviço para mim. Porque tudo está certo. E nós vamos ter a ajuda que a gente precisa. Mas a minha mãe foi a mãe certa para mim. E hoje eu entendo isso, e hoje eu tomei a minha mãe no coração. Então, tudo está certo. E é preciso nós colocarmos em ordem. Colocarmos em ordem. Então, todos nós que nascemos, a nossa mãe disse sim. Talvez ela não tivesse força para nos olhar de forma diferente. A minha mãe não tinha. Minha mãe nasceu no Brasil, mas os pais vieram da Alemanha. Teve pessoas mortas na guerra, pessoas que ficaram soterradas. Então, a alma dela estava olhando para essas pessoas e não conseguia olhar de outra forma para mim. E eu também tinha outros emaranhamentos. Eu tinha emaranhamentos com a mãe da minha mãe, né? E elas tinham dificuldade entre elas. Então, quando minha mãe me olhava, ela não me via, ela via a mãe dela. Compreendem, gente, o que eu estou dizendo aqui? O campo, ele vai incluir tudo que está faltando. Por exemplo, se nós temos dificuldade com a nossa mãe, talvez nós não estejamos olhando a nossa mãe, estejamos olhando para um antepassado. E a nossa mãe sente essa repercussão energética. Tudo isso é energia, nós somos energia. O campo é energia e informação. Então, por exemplo, uma mulher que não tem aquele filho, que ela aborta espontaneamente, ela disse não para aquela criança. Ou uma mulher que aborta provocadamente, ela disse não para aquela criança. Não estamos julgando aqui. Eu só estou trazendo para vocês o que isso implica. Às vezes, uma mulher aborta 3 crianças e depois ela se casa e tem um filho. É muito comum nascer um filho com muitos problemas. Então, se a gente olhar de fora, talvez essa mulher hoje esteja levando um peso muito maior do que com aquele filho, entende? Com aquele outro que foi abortado. A gente não tem como saber, não tem como prever. Mas é muito comum nós encontrarmos famílias com muitos conflitos e, quando vamos ver, tem questões de aborto. E tem outras questões também de exclusão, mas aqui eu estou procurando, até andei um pouco em outros lugares, mas eu quero me ater aqui ao aborto, tá? Porque vocês sabem que eu trabalho com um círculo de mulheres, eu lido com muitas mulheres, e é muito comum mulheres terem feito aborto, como eu. Eu achava que o aborto era natural. Foi natural? Foi, mas inconscientemente, não. Eu provoquei. Porque se eu tivesse pensado, eu iria chamar alguém para me ajudar, para não fazer tanta força limpando as paredes. Então, nós ficamos com uma culpa inconsciente que a gente não sabe. Eu tive uma moça que trabalhou para mim muitos anos, e ela ficou grávida, ela já tinha dois filhos, e veio um temporão, ficou grávida. E ela falou, Carla, eu vou fazer aborto, eu não quero esses filhos. E ela foi numa clínica fazer aborto, num lugar fazer aborto.
E chegou na hora, deu uma coisa nela e ela saiu correndo e voltou para casa e não fez. Bem, as filhas já nasceram gêmeas, gêmeas. Nasceram, cresceram. E ela trabalhou para mim 16 anos. 16 anos. E ela falava para mim, as filhas já estavam mocinhas, falavam, essas meninas são, assim, a paixão da minha vida. A paixão da minha vida. Né? Toda hora ela estava me mostrando foto delas. E a primeira filha, bem mais velha, já tinha se casado, já tinha saído de casa. Então, assim, aqui eu quero trazer para vocês o que implica, né? O que implica quando a gente se coloca numa posição de escolher fazer o aborto conscientemente, entende? É lógico que depende de cada caso, a gente não vai julgar, né? Mas eu estou aqui para mostrar para vocês, para trazer para vocês, e vocês que estão aqui no grupo das constelações, vocês já viram muito isso aqui, vão ver muito isso aqui. O que os abortos acarretam nas famílias. Então, pode acarretar no teu trabalho, na tua vida profissional, na tua alegria, na tua tristeza, na tua angústia, na autopunição e num dos sentimentos que eu acho um dos sentimentos piores da gente sentir, que é o remorso. É o remorso. Ah, bem, Carla, você está julgando? Não, eu não estou julgando. Estou dizendo para a gente ser mais responsável quando a gente for fazer sexo. Não é? Porque hoje em dia, a pílula do dia seguinte, ela vende igual a bala tamarindo na porta de escola. Porque hoje as pessoas estão fazendo sexo como se fosse um beijo de estalinho na boca. Não é aquele assim, que não faz mal para ninguém? Então as pessoas estão fazendo sexo assim, sem saber o que acarreta o contato sexual, onde uma pessoa se liga à outra de forma profunda e quase que irrevogável, e muitas vezes gerando abortos, né? Eu já fiz sexo quando eu, na hora, não pensei que o tesão foi maior, e por sorte minha eu não engravidei, né? Várias vezes isso me aconteceu. Isso acontece com a gente, né? Agora, nós estamos aqui nesse grupo porque é um grupo de Jornada das Constelações, é um grupo de autoconhecimento. Eu estou vendo aqui todas vocês e vi que algumas ficaram muito tocadas com o que eu falei. Então, a gente percebe que são coisas que aconteceram na vida da pessoa, né? E isso deixa a culpa na gente. Como que a gente organiza isso? A gente organiza tudo isso fazendo a constelação familiar, onde a gente vai incluir essas crianças. Vamos incluir os pais dessas crianças. É comum nós vermos, por exemplo, uma mulher encontrou um homem, tiveram relação sexual, dali tem um aborto. Essa mulher conhece outro homem e se casa com esse outro homem. E tem filhos com esse homem. E as crianças começam a ter problemas. E quando a gente vai fazer constelação, aquela criança que está tendo algum sintoma está olhando para alguém. E eu pergunto, você teve algum namorado, algum noivo, alguma pessoa importante antes do seu... Ah, tive. E você teve o filho? Ah, eu abortei. Bom, tá aqui, resolvido.
Então, nós encontramos o que estava excluído na família. Quando a gente fala de exclusão numa constelação familiar, a gente está falando de pessoas que não foram lembradas, incluídas e honradas. Uma criança que foi abortada é honrada quando ela tem o lugar dela. Olha, você é o primeiro, você é a segunda, você é a terceira. Quando a gente coloca no lugar, ela é honrada. Ela é lembrada, incluída e honrada. Então, se vocês têm abortos e vocês têm filhos, olhem para os seus filhos na ordem deles. Isso já vai ajudar a encontrar um equilíbrio na família. Compreendem? Muito importante. É um desafio para a gente sobre essa questão, né? Eu tenho a minha visão que é o que eu falei para a menina. Eu falei, olha, às vezes a gente pensa que esse filho que estaria chegando seria um peso, quando pode ser um peso muito maior o aborto. Mas você e seu marido devem escolher. Eu não posso escolher por vocês, eu posso falar para vocês da visão sistêmica sobre isso, porque eu não posso julgar e interferir, mas eu levo para você esses conhecimentos, né? Procurando ter uma visão completamente sem julgamento da tua decisão, que é você que vai escolher. Mas sinto que eu fui assertiva no que eu falei para a moça, né? E aí cada um vai saber, porque é comum as pessoas falarem assim, ah, mas você não está na minha pele, você não vive a vida que eu vivo, você... Bom, então isso era para você ter pensado antes, né? De fazer sexo sem se preservar. Então, eu trago essa chamada aqui para todas nós, para que a gente se cuide, se ame e tenha a sexualidade como sagrada, para que a gente depois não traga transtorno para a nossa vida, de qualquer forma, né? De qualquer forma. Um filho inesperado, quando nasce, é uma surpresa e tudo vai ter que ser movido de acordo. Foi algo que não estava se esperando. E também o aborto vai ser um peso muito grande, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Poderia passar muito mais, que sempre que eu acabo de fazer uma gravação, eu lembro assim, ah, devia ter falado aquilo, devia ter falado aquilo, mas foi o que eu lembrei de falar para vocês agora sobre esse tema que está sendo tão falado ultimamente aqui no Brasil. Tá bom, minhas queridas? Então, muita gratidão pela presença de vocês todas. Eu vou fechar aqui a gravação. Um arroba para todo mundo do YouTube que está me ouvindo. Então, outras coisas. O que você acabou de falar, que estava perdida e tal. A gente está num ponto da humanidade que está todo mundo perdido. Se a gente olhar para trás, o que tem atrás? Guerras, fome, escravidão e todo tipo de maldade, assassinatos, corrupção, um monte de coisas e muitas mortes e muitos abortos. Então, vejam, a gente estava falando de aborto numa família, não é? A gente estava falando um aborto, 2 abortos, teve aquele 8 abortos. Agora, imagina no campo astral da Terra, do planeta Terra, quantos abortados? Quantas almas abortadas estão ali?
Quantos espíritos abortados? Agora, eu não estou falando daquele aborto que você ficou, ai, vai, não vai, vai. Eu estou falando daquele aborto que passou a ser o beijinho na boca, o estalinho. Daquele aborto que, já compra a pílula do dia seguinte, vai para a balada e saiu da balada, no dia seguinte toma a pílula. Então, imagina quantos espíritos, né? Então, nós somos fruto já desse mundo do jeito que ele estava. Então, a gente já nasce dentro dessa confusão toda, trazendo todas essas questões no nosso campo mórfico e no nosso campo espiritual. Então, quando você diz, eu estava com... Sim, a questão de ter ou não filho era assim, a menor ali, né? De tudo que você estava passando, de dor, de conflito, de confusão, a gente sabe, a gente entende isso. A gente entende, né? E outra coisa que eu vou falar aqui, para ficar gravado, eu vou repetir, né? Que eu estava falando, a gente não estava gravando, sobre casais que estão juntos e acontecem abortos. Esse casal, ele começa a esfriar sexualmente. O sexo começa a ficar triste. O homem começa a ficar frio. E é comum casais se separarem. Por exemplo, se unir, um casal na visão sistêmica se une para gerar vida a partir daquele amor. Digamos que esse homem ame essa mulher e essa mulher ama esse homem. Então, eles se uniram para gerar a vida, propagar o amor deles. Quando esse casal faz aborto, 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 eles não estão cumprindo a lei sistêmica de gerar vida. Então, é comum esse casal não conseguir mais ficar junto. Por quê? Porque o sexo esfria e começa a vir uma tristeza que eles não sabem de onde vem, ou então começam a brigar muito. Isso é muito comum encontrar. Quando um casal não tem filhos, é comum esse casal trabalhar junto e criar algo. Então, aquele casal se uniu, não tem filhos, não tem abortos também, mas eles se uniram para criar algo, dar vida a algo. Não vai ser a uma criança, vai ser a um negócio, a algo que vai servir as pessoas. Porque nós estamos aqui para servir, todos nós. Né? Toda vez que a gente interrompe o servir, a gente está indo contra a vida. Compreende? As leis sistêmicas, que são as 3 leis, a lei do pertencimento, que é incluir todos que pertencem na família. Todos aqueles que parecem maus, todos aqueles que parecem que não são certos, não é? Que a gente só quer incluir quem a gente gosta, quem a gente acha legal, mas todos têm o direito a pertencer. Então, tem muitas pessoas que não estão fazendo parte, não estão sendo olhados e não estão sendo honrados. E, como a gente está focando aqui nos abortos, os abortos. Então, cada uma de nós pode agora olhar se teve abortos e incluir, colocar em ordem. Na mente mesmo, fazer isso mentalmente, que já ajuda. Às vezes não é o suficiente, mas às vezes a pessoa coloca em ordem. Dependendo da sinceridade e da profundidade que ela está fazendo isso, ela coloca em ordem. Tá? Agora, é muito importante a gente olhar a vida com responsabilidade, olhar o sexo com responsabilidade, orientar as nossas filhas, os nossos filhos, filhos homens também, claro, é lógico, né? Filhos homens e filhas mulheres.
para se preservar, ensinar, educar sexualmente para a pessoa se preservar. E nos tempos de hoje, pessoas ainda têm vergonha de falar sobre isso com os filhos, né? Então, é preciso a gente romper essa barreira e educar, de forma que eles tenham segurança, não só para uma gravidez indesejada, como para tantas doenças que tem aí, inclusive doenças mortíferas, né? Então é isso, gente. Vou fechar aqui a gravação. Beijinho para todo mundo. Gratidão. Tá demais esse nosso grupinho hoje, né?